bom ter você aqui no Conexão. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você considera que as escolas brasileiras estão preocupadas com a diversidade racial? Na sua escola havia ou há uma equidade no número de estudantes negros e brancos? Um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, mostrou que menos de 10% dos estudantes das 20 melhores escolas brasileiras são negros. E como critério, eles usaram o ranking do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e dados do Censo Escolar de 2020. A gente precisa lembrar que mais da metade da população brasileira é negra e, por isso, é muito importante falar sobre o que essa pesquisa apresenta. Para conversar sobre o assunto, nós convidamos a Fatou Ndiaye, estudante e ativista contra o racismo, e com o Jonathan Aguiar, que é pedagogo e doutorando em educação. Olá, bem-vinda, Fatou, tudo bem com você? Jonathan, bem-vindo também. Muito obrigada, eu agradeço a presença aqui nesse programa, realmente é um tema que a gente precisa conversar, que é a diversidade nas escolas particulares. Muito feliz de estar aqui novamente neste programa, falando sobre inclusão e, mais ainda, pensando em uma educação mais inclusiva. Mais uma vez, obrigada, gente. Bom, a pesquisa que eu citei na abertura foi realizada pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, o GEMA, da UERJ. Das 20 escolas analisadas pelo estudo, com base no ranking do Enem, somente uma era pública. Elas estão localizadas no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e Piauí. E aí, quem quiser também conferir os detalhes da pesquisa, pode ir lá no site, é gema, com 2 As no final, .iesp.uerj.br, também está aí na sua tela para você conferir. Fatou, eu quero começar a conversar com você, porque você foi vítima de racismo numa escola privada em que você estudava, inclusive uma instituição considerada de elite na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu sei que não é agradável rememorar esses fatos, mas a partir dele foi que você também intensificou seu ativismo contra o racismo. Você pode fazer um breve resumo do que aconteceu, para quem não lembra, e hoje, qual é a sua situação em relação a esse episódio? Bom, eu passei um caso de racismo numa escola particular do Rio de Janeiro, e eu usei esse caso para falar sobre ativismo, né? E denunciar esse tipo de violência que é muito presente nas escolas particulares. Eu continuo estudando numa escola particular, não a educação que meus pais lutaram muito para me dar. Então, eu sou bolsista numa escola particular, não integral, numa escola particular no Rio de Janeiro, que, inclusive, eu acho que é melhor do que a escola que eu estava antes e, consequentemente, mais elitista, mas, mesmo assim, isso não me tocou o suficiente ao ponto de eu renegar a minha educação, como eu já vi acontecer com outros amigos. Então, desse caso, eu usei essa mídia que eu tive para começar a falar de racismo nas escolas e de África, sendo filha de senegaleses, e de educação no geral. Fatou, e mesmo quando estão nas escolas privadas, onde são minoria os estudantes negros, em que momento o racismo se manifesta, ainda que de forma velada? Eu acredito que a escola não é um espaço à parte da sociedade, né? Então é óbvio que você vai ter uma população negra baixa dentro das escolas privadas, porque se subentende que na escola privada você precisa de poder aquisitivo, e por conta do Brasil colonial e como os eventos se sucederam nesse país, as populações negras têm menor poder aquisitivo. Então não é nenhum choque, não deveria ser nenhum choque a gente ter uma minoria significativa de alunos negros em escola particular. E em qualquer lugar que uma pessoa negra é uma minoria, ela é oprimida pelo sistema. Nem em qualquer lugar que ela é minoria, o sistema em si oprime ela. Então, com certeza, eu passo casos de racismo por conta do racismo estrutural dentro do meu colégio, ainda que não seja direto, por ser uma única aluna negra no ensino médio, por exemplo, por ser uma das 5 alunas negras no ensino médio. Então, não é algo que é surpresa para qualquer pessoa negra. Jonathan, de que forma essa segregação é ruim, inclusive para a formação dos estudantes brancos? É claro que os estudantes negros sofrem com o racismo e isso tem consequências emocionais, até na trajetória educacional desse estudante, em alguns casos, mas a gente também tem que considerar que para o estudante branco viver nessa bolha, né, só de pessoas brancas também não é positivo.
Carol, é importante dizer e, ao mesmo tempo, até ressaltar, trazendo do quanto que isso é prejudicial para a própria relação da vida humana, é importante, mais ainda, dentro dessa pauta, dizer qual é o meu lugar de fala, sabe? Como um homem branco, gay, favelado aqui no Complexo da Pedreira, onde venho pensando essa educação ainda mais plural, sabe? Quando a gente pensa em um espaço escolar, esse espaço escolar precisa habitar a diversidade, porque é por meio das relações humanas que a gente vai aprendendo, que a gente vai construindo também a nossa identidade enquanto sujeito. Então, quando esses sujeitos, né, esses indivíduos estão dentro de um espaço onde só se veem representados de uma única forma ou de uma única maneira, esse chão de escola não é um chão tão plural assim. E aí perpassa, como muito bem a Fatou pontuou, todas as questões relacionadas à segregação racial, como o próprio estudo também nos aponta. Quando você olha para esses rankings, algo que eu sempre pergunto, e nós, enquanto indivíduos, devemos nos questionar: o que é uma escola e qual é o papel, né, nós, enquanto educadores, dentro desse espaço escolar, mais ainda de uma luta em defesa, né, de uma escola antirracista, sabe? Fatou, você já falou um pouquinho, né, sobre esse cenário que a gente tem no Brasil e que acaba, obviamente, se refletindo na educação brasileira. Existe um apartheid não declarado nessas escolas privadas, muitas delas que são consideradas de elite, inclusive, como já falamos, uma forma de também não ter um incômodo com essa situação, de não ter um questionamento? Com certeza, o Brasil passa por um apartheid velado, porque a gente sabe muito bem que nesse país existe um lugar de branco e existe um lugar de preto. Então, o Brasil vive um apartheid, o problema é que o Brasil vive um apartheid e a gente não reconhece ele, entendeu? É um apartheid induzido. Então, a gente não consegue apontar e dizer que, ok, isso aqui é um problema que precisa ser resolvido, e a gente acaba caindo naquele mito da democracia racial, do país somos todos iguais, etc e tal, e a gente sabe que nós não somos todos iguais, isso não existe aqui no Brasil, entendeu? Então, eu realmente acho que um dos maiores problemas que o Brasil tem agora é não reconhecer o racismo não reconhecer que o racismo que a gente passa é uma forma de apartheid. Tem um segundo levantamento, também feito pelo GEMA, que focou nos estados brasileiros, né, e mostrou que São Paulo tem, em média, 4% dos alunos e alunas autodeclarados pardos ou pretos nas escolas com maiores notas, nas 10 maiores escolas com maiores notas no Enem de 2019. O estado que apresentou maior representatividade de estudantes pretos e pardos foi Roraima, com 65%. E até na Bahia, que é um dos estados com mais pessoas que se autodeclaram negras, o percentual não foi tão alto. Nessas escolas de melhor desempenho no Enem chegou só a 21%. Quero agora que vocês acompanhem a fala da Ives Santiago, mulher negra, advogada e membro da comissão antirracista do Equipe, que é um colégio de elite em São Paulo. Vamos acompanhar. Eu sou Ives Santiago, mãe de Gustavo, aluno do Colégio Equipe. Faço parte da comissão antirracista do Colégio Equipe, que é um grupo de pais, mães e responsáveis que se reuniram e se engajaram a partir do sentimento de indignação ao constatar que não havia no colégio uma discussão profunda e necessária sobre o racismo estrutural. A gente entende que um ambiente onde não há negros, nem no corpo de alunos, nem no corpo de professores, nem na diretoria, é um ambiente marcado justamente por essa desigualdade. E somente enfrentando o problema e discutindo de frente essa questão é que a gente pode mudar e pensar num novo projeto de país. A gente tem uma visão muito crítica nesse ambiente escolar, entendemos que a formação da cidadania precisa passar justamente por essa realidade e fazer propostas transformadoras e estruturantes. Por conta disso, nós nos organizamos, apresentamos pautas de trabalho que passam justamente pela inclusão de novos alunos negros, sejam bolsistas ou pagantes, pela contratação de mais professores negros, pela contratação de diretores negros, pela revisão do currículo para trazer para a centralidade
a outras visões de mundo, aperfeiçoando a implementação da Lei 10.639, e também buscamos um maior diálogo com a sociedade, com os movimentos negros, que até agora foram responsáveis por nessa tentativa de mudança social, mas que precisa contar com outros aliados que podem vir justamente desses ambientes que são marcados pelo privilégio. Esse privilégio precisa ser discutido no ambiente escolar. Jonathan, como as escolas podem se movimentar para mudar a realidade de predomínio de uma branquitude, ter mais bolsistas, enfim, quais seriam as soluções? A gente pode iniciar pelo movimento, como muito bem essa instituição, como é o caso dessa luta dessa professora, trouxe implementações no sentido de discutir com todo o corpo docente, no sentido de falar sobre essas dificuldades e, mais ainda, sobre o preconceito e a discriminação que existe dentro desses espaços, e isso me faz até, ao mesmo tempo, trazer à memória, ao mesmo tempo, o que eu vivi enquanto professor dentro de uma instituição privada aqui no estado do Rio de Janeiro, considerada uma escola de elite, que quando eu olhava de fato para os meus colegas professores e, ao mesmo tempo, até para a própria equipe, né, do corpo docente e também discente, eu percebia que o corpo negro não estava presente ali, assim como também o corpo favelado, sabe? E aí a gente começa a pensar nessas ações, de pensar também em políticas onde tem implementação de bolsas, mais do que implementação de bolsas, mas sim dar o acesso, a permanência para esses estudantes e tornando esse espaço ainda mais inclusivo, ainda mais criativo. Como eu disse até no meu próprio livro, os excluídos podem sonhar, brincar e criar. É no sentido de projetar uma educação mais ainda criativa, emancipadora e libertária. E aí, esse movimento todo significa reconhecer também todos esses preconceitos velados e essas exclusões que acontecem no chão da própria escola. Aproveita e mostra para a gente o seu livro, já que você mencionou ele, pode mostrar. Os excluídos podem sonhar, brincar e criar. Por uma educação que transforma humanos. Isso aí. Bom, Jonathan, a gente está falando de algumas soluções possíveis, mas as escolas ainda têm dificuldade até mesmo de reconhecer que existe esse privilégio branco e daí agir mais criticamente em relação a isso, que é esse incômodo necessário que é questionar o seu próprio lugar de privilégio. Sim, sim, é reconhecer, sabe? E aí a gente vê que é um movimento trazendo para esse corpo, né, para esse espaço de debate, autores, sabe, narrativas de pessoas negras, pessoas periféricas, que podem falar sobre o seu lugar de fala, sabe? Talvez você pode me questionar, e aqueles que estão me ouvindo nesse momento, em quais os lugares que a gente ocupa dentro da sociedade. Então, a partir desses lugares, como que a gente pode acolher a todos, sabe? Todas, todos e todes. E aí, dentro desse movimento, acredito que fica um movimento até necessário de dizer o quanto que existe também implementações, até no próprio setor público, de se pensar essa pluralidade, como aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde temos uma rede municipal de Rio, que é uma grande, né, na América Latina, onde a gente, a partir da nova gestão do atual prefeito, criou-se a Gerência de Relações Étnico-Raciais. Então, falar sobre a questão racial, falar sobre todos esses lugares, é mais do que falar, é também implementar ações, para além do que ensinar isto ou aquilo, mas é dizer, vamos falar sobre, vamos conversar sobre essas temáticas, como muito bem está acontecendo aqui nesse espaço. Fatu, como que as situações de racismo devem ser enfrentadas nas escolas? A existência de uma comissão antirracista poderia contribuir de que forma, por exemplo? Eu acho que é uma das soluções, mas sem dúvida não vai resolver o problema todo. Eu acho que o grande problema é que as pessoas acham que pessoas negras não conseguem produzir epistemologias. O epistemicídio que acontece no Brasil afeta diretamente a classe de estudantes, né? A gente consegue ver muito, isso vai para o corpo discente, para o corpo docente, que se subestimam tanto alunos negros, né,
que, não, são mais atrasados, ele não vai conseguir acompanhar, etc. e tal. Isso desestimula as escolas a terem programas de bolsa e etc. E, ao mesmo tempo, não contratar profissionais negros. Então, que pedagogos negros não conseguem exercer determinado trabalho, que professores negros não conseguem exercer determinado trabalho. E quando a gente tira esse espaço dessas pessoas negras, a gente acaba reforçando esses padrões e sendo parte do problema, né? Então, eu acredito que uma das principais soluções é colocar essas pessoas negras nesses espaços, através de programas de bolsas, etc. e tal. A minha escola faz isso, ela tem programas de bolsas e programas de bolsas com cotas raciais. Então, é uma preocupação que a gente levou, que a gente está trabalhando. Isso, acredito que tem que ser um diálogo entre escola e aluno também. Acredito que é muito importante a gente inserir os alunos nesse debate, o aluno reconhecer que ele não está num espaço diverso. Eu acho que isso é algo muito importante. E também começar a validar essas epistemologias negras e começar a validar esses profissionais negros e começar a dar lugar de fala para esses profissionais negros. Porque quem sabe o que é passar racismo? O que é você ter uma sala de aula e você não ver nenhum aluno meu pai é professor, meu pai passa por isso. Você entrar numa sala de aula e você não vê nenhum aluno negro, nenhum aluno que consiga trazer uma diferente visão daquele tópico, é o professor negro. Então, acho muito importante a gente começar a dar visibilidade e começar a deixar os profissionais negros, que existem muitos profissionais muito competentes, fazerem o seu trabalho nessas escolas particulares e em todos os espaços. Fatu, mas e no caso, por exemplo, quando acontece o episódio de racismo, né? A gente está falando de algumas coisas que podem evitar, né, ou enfrentar, combater, mas assim, quando acontece um episódio de racismo, qual deveria ser a melhor atitude da escola? Eu acredito que a escola como um todo tem que ter medidas punitivas, com certeza. Acredito que a gente chegou num momento de que eu não sou a favor da política de educar racistas. Acredito que nossos focos de educação têm que ser voltados a pessoas negras, porque alunos de escola privada têm todos os acessos e eles optam por serem racistas. Então, acredito que culpar o racismo estrutural pelo racismo de alunos de escola particular é muito fácil. Então, realmente acredito que é necessário medidas punitivas, mas também eu acho que para a comunidade escolar como um todo, a gente precisa de medidas socioeducacionais, com certeza, entendeu? De inserir e de os alunos ali entenderem que aquele episódio que aconteceu foi errado, que reforça estruturas. Como eu falei, o papel do professor e do professor negro é aí. Então, a gente espera que a gente tenha profissionais negros para falar de racismo, para falar de diversidade nas escolas, que é algo que eu nunca tive. Então, sempre quando, na minha trajetória acadêmica, só agora que eu mudei de escola que eu comecei a ter professores negros no meu dia a dia, mas era sempre um homem branco me falando que o racismo nas escolas funciona assim, 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 e era sempre o imaginário de uma pessoa que nunca passou pelo que eu passei. Então, quando a gente traz professores brancos, coordenadores brancos, professores negros, coordenadores negros, diretores negros para conversarem com os alunos, a gente acaba trazendo uma nova visão, porque uma pessoa branca nunca vai entender o que é passar racismo no Brasil. E nunca vai entender o que é, qual é o efeito destrutivo que isso causa numa pessoa. Então, eu ia até perguntar sobre isso, porque eu tive um relato de uma criança de uma escola privada, e uma escola privada onde a maioria é branca, e essa criança me relatou que havia apenas uma menina negra na turma dela, e me disse que essa menina tinha dificuldade de se reconhecer enquanto uma criança negra, né? Porque as pessoas falavam para ela, você é negra. Ela, não, eu não sou negra. E ela até não reconhecia isso nela, não aceitava a própria estética, o cabelo bem crespo, enfim. Eu queria justamente que você falasse sobre as consequências no emocional dessa criança, desse jovem. Com certeza, se a criança não tem referência dentro de sala de aula, entendeu? Eu acredito que as nossas primeiras referências profissionais fora da nossa casa são nossos professores. A gente vê na escola. Então, todas as referências dessa criança não estão em lugar de prestígio social. Tudo bem que, infelizmente, no Brasil, o professor não é valorizado, né? Mas dentro do ambiente escolar, o professor é a figura de autoridade. E ela nunca vê figuras de autoridade negras. É sempre um homem branco ali na frente dando aula, entendeu? E sempre quando
quando se espera que a gente vai ouvir a mulher negra, vai ouvir o homem negro, é sempre numa posição de faxineiro, etc. e tal, que não é uma profissão que não deveria ser desvalorizada, mas infelizmente a sociedade desvaloriza. Então, como é que a gente vai dizer para uma criança que ela pode ser ali um professor, que ele pode ser um historiador, pode ser um biólogo, se ela nunca vê historiador, biólogo, pedagogo, que nem ela, né? Eu acredito que todos nós temos uma parcela de culpa também em manter esse sistema, porque quando a gente vê uma situação dessa e a gente não fala e a gente deixa esse sistema manter e reforça esse padrão, sempre dando esse lugar de protagonismo para pessoas brancas, a gente acaba reforçando isso, mas também a gente tem, ao mesmo tempo que a gente contribui, a gente também tem muito papel em desconstruir esse sistema. Então, eu realmente acredito que isso pode ter um efeito destrutivo na vida de uma criança negra. Sim. Jonathan, e de que forma os conteúdos escolares podem ajudar nesse combate ao racismo? Mas o que pensar na transmissão de conteúdos? Porque algumas vezes a gente pensa no papel da escola, tem-se ainda essa ideia, né, como transmissora de conteúdos. E, aliás, é pensar essa escola e todo o processo pedagógico como construção e produção de conhecimento. A própria gerência de relações étnico-raciais aqui no Rio de Janeiro, conduzida até com a própria professora e pesquisadora Joana Oscar, eles pensam em ações de implementação, para além do próprio conteúdo em si, que perpassa tanto no espaço da educação infantil e chega, de fato, aí nas séries finais do ensino fundamental. Então, assim, isso é um exemplo que eu estou trazendo aqui, que pode ajudar inúmeros pedagogos, professores, educadores, pais, familiares, de se pensar na lógica da construção e na produção do conhecimento, onde uma rodinha com crianças, e ali naquela rodinha você consegue falar, sabe, sobre as suas vivências, as suas experiências, trazer, quem sabe, até o diário, né, da Carolina Maria de Jesus para esse debate, as escrevivências da própria Conceição Evaristo, olha aí, dando outro tom, outros sentidos, sabe, para uma educação mais plural e diversificada. Coisas que nem eu, Jonathan, sabe, como favelado, gay, nunca vivi dentro do espaço escolar. Então, é outros sentidos de pensar essa educação que tem como base, de fato, a diferença, mas não no sentido negativo, no sentido de trazer como potência, sabe? De ouvir histórias, de contar sobre os seus dilemas, sabe? Sobre os seus conflitos e dizer, olha como que eu posso aprender com você. Esta é a arte, a magia de aprender, de ensinar, de se envolver. A gente tem que lembrar, inclusive, que nós temos a Lei 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que alteram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabelece justamente a inclusão oficial na rede de ensino, a obrigatoriedade da temática História e Cultura afro-brasileira e indígena. Mas vai muito além disso, né? Não é só conteúdo, como você disse, é referência, a Fatu também falou, né? De você se identificar no seu professor, nos livros de história, nas brincadeiras, nas conversas. Isso é muito importante. A gente já está no finalzinho do programa. Antes de terminar, Fatu, de que forma essa configuração das escolas privadas, né, vai tendo consequências também no ensino superior? Com certeza, eu ouvi uma frase muito boa esses dias, que a faculdade federal é um ambiente, é escola privada, só que um pouco mais branco, entendeu? E é verdade, entendeu? Porque a gente tem que pensar que, ok, a gente tem mais pessoas negras na faculdade, mas em que cursos estão essas pessoas negras? Elas estão nos cursos mais concorridos ou elas estão nos cursos que têm a nota de corte menor? E você faz um paralelo com a pesquisa que o GEMA fez. Aonde estão essas pessoas negras? Nas escolas mais concorridas ou nas escolas mais fáceis de passar? Então, acho que é muito simplista você dizer que temos mais pessoas negras no ensino superior, mas aonde estão essas pessoas negras? Em que curso? Elas estão cursando medicina? Elas estão cursando engenharia? Estão cursando biologia? Não.
entendeu? Infelizmente, não. Quem tem os mecanismos para entrar na faculdade sem problema são pessoas que estão em escolas privadas, que têm todos os acessos. Claro que a gente não entrou no mérito dessas diferenças entre escolas públicas e privadas, mas acredito que é algo de conhecimento comum, que as escolas privadas têm muito mais estrutura e, consequentemente, geram notas muito melhores e dão todos os mecanismos para o aluno entrar na faculdade que ele quiser. Inclusive, meus planos são estudar fora porque eu tenho essas possibilidades. Então, acredito que a gente realmente tem que começar a pensar, e não só na inserção de mais alunos negros nas escolas particulares, mas eu acho que isso é tampar o sol com a peneira. O que a gente realmente precisa é uma reforma no ensino público, porque o Brasil vive se comparando com países de primeiro mundo, e quando a gente pensa em países de primeiro mundo, bem raríssimo escolas particulares, né? A maioria da população utiliza escolas públicas, porque as escolas públicas são eficientes. Então, Sim. realmente acredito que a reforma no ensino público é o caminho que a gente deve seguir agora, porque isso vai gerar já está gerando, né, graves consequências na composição racial do ensino superior no Brasil e, consequentemente, quem vai ter poder aquisitivo e quem não vai ter poder aquisitivo. Você falou uma coisa muito importante, a gente tem as políticas afirmativas, as cotas raciais no ingresso de universidades, mas isso, na verdade, é para remediar um problema que está na estrutura, né? Então, a gente precisa começar também a mudar essa estrutura. E aqui no futuro, a gente sempre defende uma educação pública de qualidade para todas e todos. Quero agradecer a presença de vocês, Fatu, aqui no programa. Jonathan, foi ótimo ter essa conversa. A gente não para por aqui com esse assunto, longe disso, tem muita coisa para ser conversada, mas por hoje a gente fica por aqui. Obrigada, tá? Gratidão. Eu que agradeço. Obrigada. E a você que nos acompanhou até aqui, obrigada também por essa companhia. Se você quiser rever esse programa, ver outros programas do Conexão, acesse a nossa plataforma de vídeos. O endereço está aqui na sua tela. Continue se cuidando, um beijo e até a próxima.